Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, nosso quadro semanal que acontece toda quarta-feira aqui no Instagram. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Muito feliz, até coloquei aqui um filtro de coraçãozinho para você, mãe de TDAH, que está sempre aqui me acompanhando, que está sempre aqui junto comigo. Olha, gente, uma pessoa ilustre entrando aqui, ó. A G Curadoria. Olha, olha, sejam bem-vindas. Ana e Gabi, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro semanal, né, o nosso encontro semanal aqui toda quarta-feira às 18 horas, iniciando mais um mês, né, o mês de agosto. Que é um mês para mim é muito importante, com o aniversário do meu pai no mês de agosto. A gente também tem os Dia dos Pais, né? Então, muito bom ter vocês aqui comigo, iniciando esse mês, que também é o mês do psicólogo, né? Dia 27 de agosto é o dia do psicólogo, então esse mês é um mês muito especial para mim e em comemoração ao Dia do Psicólogo, ao mês do psicólogo, a gente vai ter várias novidades, várias coisas boas aqui no Instagram para compartilhar com vocês. E para começar, né, a gente vai ter a nossa nova série de lives que eu preparei com muito carinho para você, mãe de TDAH, que é uma série de lives. Oi, Adriana! Focada no treinamento de pais. E nós vamos ter 4 lives esse mês. Cada live a gente vai falar sobre um pilar do tratamento, do treinamento de pais de criança e adolescente com TDAH, que faz parte, né, o treinamento de pais faz parte do tratamento, né, das crianças e adolescentes com TDAH. Então, realmente vai ser uma série de lives muito boa e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Além disso, logo eu vou trazer mais informações. Coloquei até hoje nos meus stories, né, uma chamadinha do nosso Clube do Livro. Nós vamos fazer também esse projeto juntas. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou apresentar para vocês depois. Mas a gente vai ter o Clube do Livro TDAH, onde nós vamos conversar um pouquinho também sobre algum livro relacionado à criação de filhos, principalmente, né, aqueles que têm a ver com o perfil das crianças com TDAH. Então, fiquem ligados que vocês vão poder participar através do nosso grupo, da nossa comunidade, lá do WhatsApp, nossa comunidade de mães em Conexão TDAH. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, ela é gratuita, é só você ir no link na minha bio aqui no Instagram, clicar lá no linkzinho que te direciona para o grupo e fazer parte do nosso grupo, que o Clube do Livro vai funcionar, vai acontecer por lá, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem está entrando. Sejam muito bem-vindas. Fico muito feliz de vocês estarem aqui toda semana comigo para a gente conversar sobre TDAH. Quanto assunto, né? Toda semana a gente fala um monte de coisa e ainda tem mais coisa para falar, É muito assunto sobre TDAH, muito assunto. Bem, nós falamos, né, no mês passado, na verdade a gente vem falando aí há uns 3 meses sobre assuntos relacionados ao treinamento de pais. A gente já vem falando sobre isso há um tempo, né? Como você, mãe, como você, pai, né? Família de TDAH pode potencializar o tratamento do seu filho em casa. E a gente já vem falando sobre isso. Então, a gente já falou sobre toda a parte comportamental, a gente já falou sobre a parte das funções executivas, a gente já falou sobre rotina, né? Então, a gente está falando já há algum tempo sobre isso. Mas hoje, né, eu vou falar um pouquinho de uma forma mais organizada, explicando para vocês qual é a função e como a gente estrutura um treinamento de pais para pais, né, de crianças com TDAH. E vou também apresentar para vocês, nesse mês de agosto,
uma prévia de como a gente trabalha, os 4 pilares que a gente trabalha nesse treinamento de pais, para que vocês saibam, né, possam aí buscar um profissional que vá fazer esse treinamento com vocês entendam que isso faz parte, que não dá para a gente abrir mão desse treinamento de pais, é um eixo muito importante, indispensável, mas também para que vocês já saiam daqui durante todo esse mês de agosto com algumas ferramentas que já vão poder ajudar vocês aí na casa de vocês. Oi, Márcia! Tudo bem? Seja bem-vinda! Olha, Ana, eu vi muito por alto, eu não cheguei a ler, eu só vi a manchete, assim, que algumas pessoas estão postando, né? Mas eu não consegui ver muito bem. Mas a gente já sabe, né, que tem uma questão ali, né, principalmente relacionado à violência, né, ao abuso psicológico, né? E às vezes a gente não para pensar, isso é até um tema bem interessante da gente conversar, porque às vezes a gente não para pensar que podemos estar, né, abusando psicologicamente das crianças sem perceber, sem saber, né? Sempre que a gente extrapola na nossa função, então vamos pensar aqui, né, função de mãe, função de pai, sempre que a gente extrapola nessa função, a gente está fazendo um abuso, né? É claro que muitas vezes esse abuso não é intencional, não é um abuso que a gente deseja fazer, né? Não é uma coisa deliberada, mas não deixa de ser um abuso, né? Então, às vezes a gente vê lá uma mãe que bota uma criança para escrever não sei quantas vezes que ela é burra ou que ela é uma criança ruim, a gente fica chocado, né? A gente acha aquilo um absurdo. Mas quantas vezes nós adultos já falamos isso para a criança? Quantas vezes a gente repete, né? Ah, você não tem jeito mesmo, não adianta falar com você, enfim. Quantas vezes a gente repete isso para a criança e não se dá conta, né? De que é tanto abuso do que pedir a criança para escrever aquilo, né? Então a gente tem que realmente ter atenção aí, aprender, né, com esses casos e não repetir. Olha, a Adriana está colocando, sem dúvida, uma forma assertiva de organizarmos nossa rotina com os filhos. Obrigada por tantos ensinamentos. Ah, Adriana, de nada. Estou aqui toda semana para a gente aprender juntas, né? Lembrando, ó, tem mães aqui, mães especialistas da nossa mentoria, do nosso programa de mentoria para mães. Tem mães aqui que fazem parte, né, do curso Metas. Lembrando que sexta-feira, às 19h30, nós faremos um encontrão das mães do curso Metas com as mães da mentoria, mães especialistas, e a gente vai fazer um encontrão com todas as mães para a gente tirar dúvidas, conversar sobre rotina. Então, não deixe de participar, que vai ser um momento muito, muito, muito rico, muito bom. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e vai contribuir muito aí na sua vida, tá? Então anota aí na agenda, sexta-feira, 19h30. E vamos começar, né? Porque o assunto, às vezes a gente programa um assunto para ser tão pequenininho, né? Rapidinho, mas quando a gente começa a falar, rende. E aí quando vê 1h30, e eu não posso ficar fazendo 1h30 de live, gente, pelo amor de Deus. É muito tempo. Só pra gente, pra chamar a atenção e 2 coisas para vocês antes de começar. Primeira, amanhã, as lives do mês de julho, elas não estarão mais disponíveis nem no YouTube, nem no Instagram, para que vocês possam assistir. Então, quem não assistiu as 3 primeiras lives do mês de julho, corra e assista, tá? Porque amanhã de manhã eu vou entrar no sistema e vou tirar essas lives, porque elas farão parte do programa de treinamento completo de pais que eu vou abrir, logo eu vou abrir vagas. Então, se você não assistiu, corre para assistir. E as lives do mês de agosto, essas 4 lives do mês de agosto, elas também só ficarão disponíveis no mês de agosto. Então, quando chegar setembro, elas também serão retiradas e serão disponibilizadas apenas para
o programa de treinamento de pais, tá bom? Então não deixe de assistir para que você não perca esse conteúdo. E anote tudo para que você tenha essas informações aí registradas e poder aplicar aí na sua casa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar no tema da live de hoje, né? Que eu vou até colocar aqui embaixo. Que é o que você precisa saber para entender o seu filho com TDAH. Gente, entender o filho com TDAH é uma das maiores, um dos maiores desejos das mães que tem filhos com TDAH. Né? Eu vejo muito isso, né? Eu pergunto para as mães, eu converso com as mães. Oi, Tânia. Eu converso muito com as mães sobre o que elas pensam, né? As maiores dificuldades, os maiores desejos. E muitas delas me relatam isso, né? Que elas não compreendem, não entendem o que está acontecendo, não compreendem o que está se passando com o filho. Então, entender o que está acontecendo, né? Entender como funciona esse cérebro da criança com TDAH é um anseio das mães e é uma necessidade também. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue ter mais empatia, a gente consegue desenvolver mais compreensão, a gente consegue também ter uma atitude mais assertiva em relação àquela situação. Então, dentro do tratamento de crianças e adolescentes com TDAH, a gente precisa entender o que está acontecendo, né, com as crianças. E por isso é o tema da live de hoje. Mas antes da gente entrar no tema da live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre treinamento de pais. Eu sempre chamo atenção aqui no Instagram que dentro das pesquisas científicas no Brasil e no mundo, né, nacionais e internacionais, há um consenso de que existe um tratamento para o TDAH que tem mais eficácia, que tem mais resultado, porque em detrimento de outros tratamentos. Então, foram feitas diversas pesquisas ao longo dos anos, né, em vários lugares do mundo, e todas essas pesquisas, né, chegaram à conclusão de que existe um tratamento que a gente considera padrão ouro, né, que é o tratamento de maior evidência científica, maior eficácia para o TDAH, e que esse tratamento deve ser levado em consideração quando a gente vai traçar aí um plano terapêutico para a criança com TDAH. Então, a criança, a partir do diagnóstico da criança, do adolescente com TDAH, qual é o tratamento que é mais indicado, né? O tratamento que tem mais resultado? É um tratamento combinado. O que é um tratamento combinado? É um tratamento que envolve um conjunto de 3 ações, de 3 eixos, né? E que a gente chama do tripé do tratamento, né? Os 3 eixos do tratamento ouro, padrão ouro no TDAH. A gente tem a medicação, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental e a gente tem o treinamento de pais. São os 3 eixos do tratamento do TDAH. E aí, por que eu sempre falo isso? Porque se você tem um filho com TDAH, um filho, né, criança ou adolescente que está em tratamento, você tem que oferecer para o seu filho esses 3 eixos de tratamento. Se ele estiver só tomando a medicação, ele vai ter um resultado muito menor do que se ele estiver tomando a medicação e fazendo a psicoterapia. Se ele estiver fazendo só a psicoterapia, a mesma coisa, e só o treinamento de pais também não faz verão, né? Um andorinha não faz verão, treinamento de pais também sozinho. A gente precisa combinar. É claro que nem toda criança vai ter necessidade de medicação, isso é fato, mas essa criança precisa estar em constante avaliação com um neurologista ou um psiquiatra infantil para que eles estejam sempre avaliando a necessidade ou não da medicação, ok? A psicoterapia, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela é indispensável. E o treinamento de pais também. Por quê? Porque o treinamento de pais vai instrumentalizar esses pais, vai orientar esses pais
para que esses pais possam entender e lidar melhor com seus filhos no dia a dia. Peraí. Onde a criança pode fazer psicoterapia? Márcia, olha só, a criança ela vai fazer psicoterapia com um psicólogo, tá? Só que dentro da psicologia a gente tem várias linhas de atuação. Várias linhas. Tem a psicanálise, tem a TCC, tem a Gestalt, enfim, tem várias linhas. E a linha da psicologia que tem mais evidência científica para o tratamento do TDAH é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Agora, onde ela vai fazer, aí depende da sua cidade, depende, né, da onde você vive. Pode ser numa clínica, enfim, tem que ver aonde é disponibilizado, tá bom? Particular ou pelo plano de saúde, o SUS, enfim. Aí tem que ver na sua cidade onde tem esse profissional atuando, tá? Então, o treinamento de pais, como eu falei, ele faz parte desse tripé, né? Ele faz parte desse tripé e ele é essencial. Por quê? Porque esse treinamento de pais vai ajudar com que você, né, que é mãe, que é pai de TDAH, você se sinta fortalecida em relação ao processo de cuidado, né, de educação e de disciplina do seu filho. Então, você vai se sentir fortalecido nesse processo. Por quê? Porque você vai ser munido de orientações e de estratégias para entender e lidar com seu filho no dia a dia. Então, esse é o grande objetivo do treinamento de pais. E assim, a criança, ela vive muito mais tempo com a família. E ela tem um vínculo muito maior com essa família também. Então, a família, ela é um potencializador, tanto de problemas quanto de soluções. Então, a gente sabe que o TDAH não é um transtorno que surge porque uma família está disfuncional, mas um ambiente disfuncional, um ambiente desestruturado, um contexto familiar que não está funcionando muito bem, potencializa os sintomas do TDAH. Assim como um ambiente estruturado, organizado, né, um contexto familiar funcional, pode também minimizar os impactos do sintoma no TDAH nessa criança, tá? Por isso que a gente trabalha com treinamento de pais. E tem uma outra questão, gente, independente de ser o TDAH ou não, sempre que a gente vai fazer intervenções em problemas infantis, em crianças e adolescentes, principalmente crianças, e quanto menor a criança, mais isso é uma verdade. Nós precisamos trabalhar com tratamento combinado, que é o tratamento que envolve tanto a intervenção com a criança, quanto a intervenção com a família. Não tem como a gente abrir mão disso. Infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais que focam só o trabalho com a criança. Faz lá toda semana o atendimento, e é um trabalho importante, essencial, mas não faz o trabalho com a família. E aí, o que a gente observa? Que os resultados não são tão rápidos ou não são potencializados. Quando a gente inclui a família nesse tratamento, quando a gente inclui a família nesse processo, a gente começa a perceber que os resultados eles são muito mais expressivos, né? E são mais consistentes também, tá? Oi, Sandra, seja bem-vinda. Então, dentro do treinamento de pais, como é que a gente faz esse treinamento de pais? A gente, claro, vai conhecer o caso, né? A gente vai mapear não só as dificuldades, né, da criança, mas também a gente vai mapear com essa família como funciona essa família, qual é o padrão de comunicação que essa família apresenta, como que essa família interage com essa criança, como é que essa família coloca regras e limites, ou se ela não coloca. Então, a gente vai fazer uma análise não só da criança em si. Claro que a gente precisa entender e conhecer a criança e o perfil da criança. Mas a gente também vai ter que conhecer e entender o perfil parental, o perfil dos pais. E não só conhecer o perfil dos pais, mas as dinâmicas familiares, as dinâmicas que estão acontecendo nas relações entre os elementos da família. Sabendo disso, conhecendo isso, a gente vai propor
um plano de treinamento de pais, um projeto, né? E dentro desse projeto de treinamento de pais, a gente vai ali alinhar os pontos que foram detectados como pontos frágeis ou pontos que precisam ser trabalhados que a gente detectou na nossa avaliação. E aí, dentro desses pontos, né, o que mais a gente percebe? Que os pais de crianças com TDAH, na grande maioria das vezes, têm muita dificuldade de lidar com seus filhos, primeiro porque não entendem, não compreendem exatamente o que é o TDAH, até sabem o que é de uma forma... sabe até definir o que é, mas não entendem de fato o que é o TDAH. Tem dificuldade de compreender como funciona esse cérebro TDAH, como é o perfil, né, de uma pessoa com TDAH, não consegue entender isso muito bem. Uma outra dificuldade comum nos pais de TDAH é colocar regras e limites, estabelecer rotinas, lidar com birras, lidar com comportamentos disfuncionais. Então são dificuldades que a grande maioria dos pais, né, das mães, quando eu falo pais aqui inclui pai e mãe, tá? Dos pais de crianças e adolescentes com TDAH enfrentam. Então, dificuldade com regras e limites, dificuldade de olhar para o filho além do rótulo do TDAH, de entender como funciona essa criança, né? Esse cérebro TDAH, de saber lidar com as explosões de raiva, a desregulação emocional, saber lidar com o comportamento inadequado. Essas são as principais dificuldades. Então, o treinamento de pais, ele foca muito nessas dificuldades. Claro que numa família você pode ter um foco maior numa determinada área que uma outra família não vai ter tanta necessidade. Mas, de um modo geral, a gente tem esses eixos, né, muito marcadinhos, porque é muito comum os pais de TDAH apresentarem as mesmas dificuldades. É muito comum. Então, a gente tem mais ou menos o que a gente costuma trabalhar nesse treinamento de pais, porque é o que geralmente aparece, tá? E aí eu vou falar para vocês... Oi, Lilian! Seja bem-vinda! Eu vou falar para vocês 4 pilares desse treinamento de pais, só para vocês terem uma noção. É claro que outras coisas são incluídas aqui, mas eu dividi, né, todas as temáticas que a gente pode ter dentro de um treinamento de pais em 4 pilares para ficar mais fácil da gente compreender, né, essa classificação, essa organização, e também para que a gente tenha, durante o mês de agosto, uma live que corresponda a cada um desses 4 pilares, tá? Então, os 4 pilares que a gente tem dentro do treinamento de pais são: primeiro é a psicoeducação, que é o tema da nossa live de hoje, né? A gente vai falar sobre isso. O segundo pilar é trabalhar com as habilidades sociais. Então, a gente vai instrumentalizar os pais, não só orientando, mas treinando os pais a lidarem com as dificuldades de manejo social, as dificuldades nas habilidades sociais que os filhos com TDAH apresentam e como os pais podem contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades. Terceiro pilar, trabalhar as habilidades emocionais. Então, a gente vai treinar os pais a, primeiro, orientar, né, a compreensão das emoções e também treinar os pais a lidarem de uma forma mais assertiva com a desregulação emocional, que é muito comum no TDAH. Os pais aprenderem a lidar com situações onde a criança desregula emocionalmente, para tanto prevenir quanto lidar quando isso acontece, tá? E o quarto pilar do treinamento de pais são o trabalho com as habilidades comportamentais. Então, a gente vai orientar os pais de como se dá esse comportamento da criança e como intervir de uma forma, né, mais assertiva, né, mais eficiente no comportamento da criança.
trazendo aí algumas estratégias que são importantes, né? A questão do reconhecimento, da validação, da recompensa, enfim, existem várias técnicas, várias estratégias que a gente utiliza, mas a gente vai trabalhar ali com os pais para eles aprenderem a lidar com essas questões comportamentais e também promover o desenvolvimento do seu filho. Então, esses 4 pilares, a gente vai ter uma live para cada um deles e eu vou explicar para vocês como funciona cada pilar e também não só como funciona, né, e o objetivo, a importância, mas vou trazer também sempre alguma dica, alguma estratégia para ensinar para vocês sobre cada um desses pilares para que vocês possam implantar aí na casa de vocês, tá? Isso aí, Ana, o conjunto de todos esses pilares que somados geram resultado, exatamente. São as 4 áreas, né, importantes que a gente treina os pais, porque são também as 4 áreas que a gente treina os filhos. Então, por exemplo, eu estou atendendo uma criança com TDAH. O que eu vou trabalhar com essa criança? Eu vou trabalhar nos mesmos pilares que eu trabalho com a família. Só que é claro, né? Como eu vou trabalhar com a criança é uma coisa, é de um jeito. Como eu vou trabalhar com a família é de outro. Mas eu também faço com a criança a psicoeducação, porque a criança precisa saber o que é o TDAH, ela precisa se conhecer. Eu trabalho com a criança as habilidades sociais, desenvolvimento, treinamento de habilidades sociais. Eu trabalho com a criança habilidades emocionais e trabalho com ela também as habilidades comportamentais. Então, os 4 pilares que servem para o treinamento de pais também vão estar presentes no treinamento das crianças, no tratamento das crianças. Por isso que é tão importante a gente trabalhar, né, buscar um profissional que atenda com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque a TCC é a linha da psicologia que trabalha exatamente com esse tipo de treinamento, com esse tipo de trabalho, né, focado em habilidades, tanto sociais quanto emocionais e também comportamentais, tá? Então, o conjunto, como a Ana falou, é que vai trazer o resultado, porque são as áreas principais de debilidade, de dificuldade no TDAH, tá? Então, fiz essa introdução enorme para que vocês entendam a importância e também o que é tratado ali, né? O treinamento de pais é uma coisa ampla, ela é uma coisa que claro, a gente vai ter ali, né, vai dar ênfase em algum ponto, de acordo com a necessidade da família, mas a gente vai focar de uma forma geral todos esses pontos que eu falei. E a live de hoje a gente vai falar sobre o primeiro pilar, que é a psicoeducação. E o que é essa tal psicoeducação, né? Psicoeducação é exatamente o título da nossa live. O que você precisa saber para entender seu filho com TDAH. Psicoeducar é a gente orientar, esclarecer as pessoas sobre o que é o TDAH, né? A psicoeducação ela não funciona só com TDAH, funciona com tudo, né? Todos os transtornos, doenças, distúrbios, enfim. Qualquer condição médica a gente trabalha com psicoeducação. Então, a gente vai esclarecer, a gente vai explicar como funciona, o que é o TDAH, o que isso acarreta na vida da pessoa, né? Como é que funciona esse cérebro. E essa psicoeducação ela é muito importante para os pais, para que os pais consigam compreender o seu filho, entender o seu filho, mas também é muito importante para a criança. A gente também precisa, no momento, né, adequado, da forma adequada, não é de qualquer jeito, adequando a linguagem, mas a gente precisa mostrar para a criança, né, falar com a criança aquilo que ela tem. Porque senão a criança fica perdida, né? Sabe que tem um problema, mas não sabe o que é. Vai ao médico, toma remédio todo dia e não sabe por quê, não sabe o que ela tem. E aí o que ela é fantasia? Se eu tomo um remédio todo dia é porque eu devo estar doente, né? Então a gente precisa esclarecer para ela de uma forma, né, simples, de uma linguagem fácil para a idade dela, o que é o TDAH e o que isso acarreta na vida dela. Então, a gente precisa, sim, fazer essa psicoeducação tanto com os pais quanto com as crianças, né? Com criança e adolescente. Saber o que é o TDAH torna mais fácil explicar o transtorno para o filho.
Então, eu tenho uma live aqui no Instagram do ano passado que fala exatamente isso, né? Para que você fale para o seu filho que é o TDAH, você precisa saber o que é. E você precisa ter uma noção exata do que o TDAH significa para você enquanto mãe. Porque se para você TDAH é sinônimo de coitadinho do meu filho, mesmo que você não diga isso para ele com todas as letras, você vai passar isso para ele de alguma forma. Se você acredita que TDAH é sinônimo de meu filho não vai aprender, meu filho não vai dar conta, meu filho, enfim, se você enxerga o TDAH dessa forma, você vai passar essa visão para o seu filho, né? Então você precisa entender bem para que você possa conversar com seu filho e possa lidar com ele de uma forma mais adequada. E aí você também vai estar preparada para tomar as decisões, né? Vai estar preparada para tomar decisão se você vai dar a medicação ou não. Você não vai tomar a decisão de dar a medicação para o seu filho porque você ouviu falar ou porque você leu na internet. Não, você vai decidir sabendo o que é, né, para que serve, os prós, os contras, os efeitos colaterais. Você vai ter conhecimento para decidir e também para fazer as intervenções que você tem que fazer aí na sua casa. Quer dizer, para agir com seu filho, né? E o que dentro da psicoeducação seria mais importante da gente saber? Porque existe uma infinidade de informações sobre TDAH. Se você for aqui no meu Instagram e for olhar as lives do meu Instagram, tem muito mais de 50 lives, deve ter, sei lá, umas 60 ou mais lives aqui, praticamente todas com temas diferentes uma da outra, com assuntos relacionados a TDAH. Então você imagina quanta coisa a gente tem para falar sobre TDAH. Mas existem coisas que são básicas, que são muito importantes, que você, mãe, não pode deixar de saber. Você precisa saber, porque isso vai fazer diferença no dia a dia com seu filho, tá bom? E aí, enquanto eu vou aqui me organizar, que eu vou virar o celular, eu queria só que vocês colocassem aqui pra mim, que eu não gosto quando vocês ficam quietinhas não, sabe? Fico achando que a live caiu, que eu tô falando sozinha. Queria só que vocês colocassem aqui pra mim, se vocês têm dúvidas, se vocês ainda se sentem inseguras em relação ao que é o TDAH de fato, ao conceito do TDAH e o que realmente acontece nesse cérebro da criança que tem TDAH. Se você se sente insegura, não é que você pode até saber, mas se você acha que o seu conhecimento não é suficiente, se você se sente insegura sobre esse entendimento do que é o TDAH e como funciona o cérebro da criança com TDAH. Coloca. Ah, vocês estão aqui, que bom! Que bom! Olha, só quem faz live que sabe, né, o quanto é... Agora eu até já acostumei, depois de 60 lives, né, já acostumei, mas quem faz live sabe o quanto é estranho a gente falar sozinho, assim, né? Parece que a gente tá falando sozinho. Mas, graças a Deus, né, toda semana vocês estão aqui comigo, conversando, e vocês interagem bastante, então isso me ajuda a falar, ficar bem. Ó, insegura sempre, mas sem dúvidas. Segura sempre, né? Insegurança não tem jeito, porque a gente sempre acha que pode fazer diferente, né? Vamos ver se mais alguém vai responder aqui. Enquanto eu vou virando aqui, deixa eu tirar aqui, peraí. Vou virar enquanto vocês vão respondendo. É, Ana? Graças a mim, sem dúvida, tá bom. Vou acreditar, tá bom? Tô brincando. Oi, Franci, seja bem-vinda. Deu para entender, vamos lá. Ah, Flávia, você é mãe especialista, né? Não é você que é mãe especialista? Não é você que é mãe... É porque não tá dando pra ver. É Flávia Alencar, é a mãe especialista, não é isso? Só me confirma aqui, porque eu não tô conseguindo ver a foto aqui direito. Depois você me dá oi. Se não for, eu tô confundindo com o sobrenome. Vamos lá. Insegura. Vamos lá. Então, olha só, gente. Eu vou fazer um resuminho aqui do que seria esse TDAH, tá bom?
Não vou trazer conceito... Sim, isso aí. É porque eu não tô conseguindo ver a foto direito. Mãe especialista Flávia de Alencar. Vou fazer um resumo com uma linguagem bem simples para vocês, tá? Só pra gente poder tirar dúvida. E se vocês ficarem com mais alguma dúvida, vai colocando aí que eu vou responder. Então, olha só. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E, gente, já vou começar fazendo uma psicoeducação muito importante. O nome é esse aqui, tá? A sigla que a gente usa é TDAH. Não existe... Meu marido chegando. Não existe TDA, como muitas pessoas usam, tá? O nome científico é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Dentro do TDAH, nós temos 3 grandes sintomas, que a gente chama de sintomas primários, mas a gente tem outros aí associados a esse. A gente tem a desatenção, a hiperatividade, tanto física quanto motora, e a gente tem a impulsividade. Esses 3 sintomas, eles oscilam entre as pessoas que têm TDAH. E por isso a gente tem 3 tipos de TDAH. O TDAH combinado, que junta isso tudo aqui. O TDAH predominantemente desatento, que aí tem pouca ou quase nada de hiperatividade e impulsividade. E a gente tem o TDAH do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, que demonstra pouca desatenção. Só que, uma coisa importante, essa classificação de tipos de TDAH não classifica, não é uma classificação que você tem uma vez na vida e ela dura para sempre. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se seu filho, quando é criança, foi diagnosticado com TDAH do tipo combinado, que tem a desatenção e a hiperatividade junto, não quer dizer que ele vai ser tipo combinado para sempre, ok? Ele pode mudar para o tipo desatento, ele pode mudar para o tipo predominantemente hiperativo impulsivo. Então, essa classificação, nesses tipos de TDAH, não são para poder classificar você num tipo e você ficar nele para sempre. Você pode ir mudando de tipo ao longo da vida, tá? Ao longo da vida você pode ir mudando. A tendência é crianças serem mais hiperativas e conforme ela vai crescendo, essa hiperatividade física vai diminuindo e vai ficando mais a desatenção e a hiperatividade mental e a impulsividade. Mas isso não é regra, tá? Então você pode começar sendo hiperativo e depois você pode migrar para o predominantemente desatento, depois você pode voltar para o hiperativo, isso pode oscilar ao longo da vida. Meu sobrinho tem esse comportamento segundo a escola, porém em casa ele é outra criança, super calmo, passa horas brincando, com o hiperfoco dele carrinhos. Então, Nilzéias, acho que é Nilze. Você tem que fazer uma avaliação, porque assim, dentro do critério diagnóstico, a criança tem que apresentar os sintomas e ter prejuízos em pelo menos 2 ambientes, tá? Mas a gente precisa avaliar isso, porque, por exemplo, se a escola não for um ambiente que não tiver estruturado para a criança com TDAH, ela pode apresentar os sintomas lá. E se a casa, a família for um ambiente organizado, estruturado, ela pode não apresentar os sintomas lá. Então, isso tem que ser bem avaliado mesmo, tá? Então, vou voltar aqui. Então, esses são os 3 sintomas que a gente chama sintomas de base, tá? Agora, para fixar bem na cabecinha de vocês, a desatenção é o sintoma que é obrigatório em todas as pessoas que têm TDAH. A hiperatividade e a impulsividade, ela pode estar presente ou não. Então, a gente pode ter uma criança com TDAH somente desatenta, mas a gente nunca vai ter uma criança com TDAH somente hiperativa e impulsiva.
Ela pode até ter mais hiperatividade e impulsividade do que desatenção. Pode ter um predomínio aqui, mas a desatenção vai estar presente, tá bom? Então, a desatenção é a característica principal do TDAH. Agora, eu quero só explicar uma coisa para vocês em relação a essa desatenção, porque isso confunde muito as pessoas. Na verdade, essa desatenção não é que a criança não consiga ter atenção. A criança ela até consegue ter atenção. O que ela não consegue é ter uma atenção estável. Então, é como se ela tivesse uma instabilidade da atenção. É como se a gente tivesse... Sabe quando a gente está com instabilidade de luz? Que a luz aumenta e diminui, dá aqueles picos. Tem hora que desliga, tem hora que fica forte, tem hora que fica fraquinha. Então, é a mesma coisa aqui na instabilidade da atenção no TDAH. Ora, ela faz o hiperfoco, que até colocaram aqui, né? Que faz o hiperfoco no carrinho. Ora, ela faz o hiperfoco, que é um foco total na atividade que ela está fazendo. Ou, ora, ela tem uma desatenção total. Então, ela oscila, ela fica oscilando entre o hiperfoco e a desatenção total. E o que faz ela oscilar desses dois lados da balança? É o tipo de atividade que ela está fazendo. Então, se a atividade que ela vai fazer exige um esforço mental prolongado, deixa eu voltar aqui. Se a atividade que ela vai fazer exige um esforço mental prolongado, se é chata, se é monótona, se é repetitiva, se é uma atividade que para ela não faz sentido, ela tende a atenção dela tende a diminuir, ok? Agora, se ela está diante de uma tarefa, de uma atividade onde ela tem prazer, ela gosta, aquilo ali para ela é interessante, a tendência é ela fazer o hiperfoco. Então, essa atenção ela fica oscilando, tendendo ao hiperfoco ou tendendo à desatenção total. Ela tem uma oscilação. E essa oscilação ela vai depender muito da motivação em realizar a tarefa. Se a tarefa for chata, repetitiva, monótona, se exigir um esforço mental dela, se não fizer sentido para ela, ela não consegue. Não é que ela não tem interesse, não é isso. Ela não consegue manter o foco atencional. Agora, quando é algo que dá prazer para ela, né? É algo que ela gosta, é algo que tem interesse, é algo que motiva ela consegue ter um pouco mais de atenção e consegue até chegar no hiperfoco, que é aquele foco 100% naquilo que ela está fazendo. Oi, Elisa! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Elisa. Então, a atenção no TDAH não é que ela não consegue prestar atenção, é que a atenção ela é instável. E isso explica por que muitas crianças com TDAH não conseguem prestar atenção na aula, não conseguem prestar atenção no exercício, na escola e ficam horas e horas e horas no videogame, vendo televisão, brincando, super atenta, nem piscam. Isso explica essa diferença, tá? Porque isso também é uma dúvida muito grande dos pais. Como que ele tem TDAH se ele fica horas sentado na frente da televisão? Por que ele fica horas? Porque na frente da televisão para ele é bom. Dá prazer para ele gosta, então ele consegue ficar. E algo que exige um esforço dele, né? Um esforço mental e que ele não tá afim, que ele não gosta, ele não consegue. Por isso que tem essa diferença, tá bom? E aí, essa instabilidade da atenção, ela ocorre por uma coisa muito interessante que acontece no cérebro do TDAH, que é um excesso de pensamento. E um excesso de pensamento numa velocidade muito grande. E eu não estou falando aqui da síndrome do pensamento acelerado, não, tá? Eu estou falando aqui de um excesso de pensamento desconectado um do outro e que estão ali no cérebro da criança
numa velocidade muito grande que ela não consegue inibir. Por isso ela não consegue concentrar. Então, preste atenção. Se você tem síndrome do pensamento acelerado, você tem um pensamento e esse pensamento ele está muito acelerado. É como se ele estivesse em alta rotação. Isso é uma coisa. O TDAH são vários pensamentos ao mesmo tempo sobre coisas diferentes e que estão numa velocidade muito grande que a criança não consegue nem prestar atenção num pensamento, nem prestar atenção no outro, nem no outro, nem no outro, e aí ela começa a viajar. Na verdade, ela não está viajando para lugar nenhum, ela está viajando para vários lugares ao mesmo tempo e não consegue se concentrar em nenhum deles. Então, esse excesso de pensamento é que gera essa instabilidade de atenção e que acaba também gerando uma exaustão mental. Acaba gerando uma exaustão no cérebro. Por quê? Porque esse excesso de pensamento que está na cabeça da criança, ela não consegue controlar, isso gasta um combustível cerebral dela. Isso faz com que ela gaste mais combustível cerebral. Tem crianças até que falam, né, que é como se tivesse um barulho na cabeça, como se tivesse uma gritaria mental. Porque está o tempo todo, como se o cérebro o tempo todo estivesse falando, né, com ela, né? Que a gente chama da hiperatividade mental. Ó, tá vendo? Olha aí. Meu filho me disse que a cabeça dele não para nunca e que eu pudesse sentir tudo que está na cabeça dele, eu iria ficar confusa. Exatamente. Olha, imagina você sentada e bota aí 2, 3 pessoas falando, cada uma falando sobre uma coisa ao mesmo tempo com você. Você não vai ficar perdida, tentando olhar por todos os lados, tentando entender o que está acontecendo? Agora você imagina isso dentro da cabeça do seu filho, várias vozes, vários pensamentos falando com ele ao mesmo tempo e ele tentando prestar atenção e não conseguindo. Então isso, gente, é para vocês entenderem o que acontece, né? É isso aí, ouve a voz na cabeça. A metáfora que eles usam é exatamente essa, como se tivesse uma voz na cabeça. Por quê? Porque são os pensamentos, né? Os pensamentos que estão em excesso estão acelerados, tá? E aí entra a medicação, ela entra muito aí, né? Para dar essa desacelerada nesse pensamento, essa acalmada no pensamento, para que a criança consiga focar em uma coisa só, num pensamento só, né? E eu vou mostrar para vocês uma metáfora na verdade, eu vou mostrar 2 metáforas que eu sempre uso para explicar, né, como funciona esse cérebro, tá bom? Ó, a primeira metáfora... Oi, amor. A primeira metáfora é essa daqui, né? Eu falo sempre, né? A cabeça do TDAH parece uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo. Então, você imagina, né? Uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo e a criança querendo assistir todos os canais ao mesmo tempo, querendo ouvir tudo que está sendo falado ao mesmo tempo e ela não consegue desligar esses canais. Ela quer focar, vamos dizer aqui, né? Tem todos os canais ligados ao mesmo tempo. Ela quer focar nesse, mas ela não consegue desligar os outros. E como ela não consegue desligar os outros, ela não consegue focar nesse, nem nesse, nem nesse, porque ela fica prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. E a gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que dá essa exaustão mental, esse cansaço mental. Por isso que fazer atividades que exigem uma atenção, uma concentração, cansa a criança. Por isso que ela acaba ficando hiperativa, né, fisicamente falando. Por quê? Porque a hiperatividade física ajuda a acalmar um pouquinho esse cérebro. Uma outra metáfora, também muito parecida com essa, né? É a metáfora das janelas do Windows, né? Então, o Windows no computador, a gente abre lá uma página, né? Abre uma janela do Windows, depois a gente abre outra, aqui embaixo fica tudo aberto, mas aqui na tela fica uma tela só. Agora, você imagina se abrisse tudo ao mesmo tempo. Olha só, será que você consegue prestar atenção em um só? Quando você está prestando atenção no primeiro que apareceu, você já começa a focar nos outros. Então, é muito difícil para a criança com TDAH
se concentrar em uma coisa só quando a cabeça dela está cheia de informação. Por isso que a gente trabalha com técnicas de mindfulness, por isso que a gente trabalha com respiração diafragmática, por isso que a gente trabalha tem a medicação, uma série de estratégias que vão ajudar essa criança, tá? Até aí tudo bem? Deu para entender como é que funciona esse cérebro? Cérebro turbulento, ligado aí no 220. Só me fala pra gente poder continuar. Se deu para entender a metáfora da TV? Sim, então vamos continuar. E aí, por que isso acontece, né? Por que tantos pensamentos acabam vindo na mente dessa criança e ela não consegue controlar, ela não consegue gerenciar esses pensamentos? Porque, olha, eu tô aqui falando com vocês, eu tô focada, né, nos comentários que vocês estão falando, eu tô focada naquilo que eu tô falando com vocês, mas, ó, meu marido acabou de chegar, teve cachorro latindo, ele entrou aqui, falou comigo, tá lá fora agora, mexendo lá na água. Então, assim, esses pensamentos começam a vir na minha cabeça, esses estímulos, esses distratores começam a vir aqui, mas eu consigo inibir esses outros estímulos externos. Eu consigo fazer essa inibição e conseguir continuar concentrada aqui, conseguir continuar focada aqui para não me perder naquilo que eu estou falando, para não me perder naquilo que vocês estão conversando comigo também. Então, eu consigo fazer isso. E o que me permite conseguir fazer isso? A tal das funções executivas, que a gente sempre fala aqui, que o mês passado, né, eu falei o mês inteiro sobre elas, que são as funções executivas que são responsáveis por organizar todo o funcionamento do nosso cérebro e também responsável por várias habilidades, né, do nosso cérebro, como a inibição de impulsos, controle de impulsos, inibição de pensamentos, atenção concentrada e uma série de outras habilidades que as funções executivas são responsáveis. Então, as funções executivas é que me permitem fazer o que eu estou fazendo agora, né? Focar em vocês, não me perder na minha fala, trazer todas as informações que eu tenho que falar para vocês, inibir os pensamentos irrelevantes, inibir os estímulos irrelevantes. Mas as funções executivas no TDAH, elas estão com a maturação delas com um atraso em relação às outras crianças que não têm TDAH. As nossas funções executivas, né, essa nossa parte do cérebro aqui, né, essa parte frontal aqui do cérebro, que são responsáveis pelas funções executivas, as funções executivas elas são desenvolvidas desde lá do útero até mais ou menos 21 anos de idade, a gente ainda está desenvolvendo as nossas funções executivas, ok? Mas as crianças com TDAH, elas também desenvolvem as funções executivas, mas elas têm um atraso que pode chegar em torno de 3 anos. Então, se uma criança tem 10 anos de idade, a maturação do cérebro dela e dessas funções executivas pode chegar a um atraso de 3 anos e tá aí correspondente a uma criança de 7, entendeu? Ou de 8, enfim. Então, esse atraso na maturação do cérebro e no desenvolvimento das funções executivas é que acaba acarretando todas essas questões que tem a ver com TDAH, né? E aí, eu já apresentei para vocês, mas quem não assistiu vai assistir agora pela primeira vez, uma metáfora também que eu gosto de usar para explicar as funções executivas, para vocês entenderem o que isso tem a ver com o TDAH. Olha, pensa o cérebro, né? O cérebro do seu filho, o nosso cérebro, como esse tanque de água. Todo tanque de água ele é limitado, né? Ele não cabe toda a água do mundo, ele cabe uma quantidade de água,
E o nosso cérebro é a mesma coisa, ele tem uma capacidade, né, que ele tem ali um certo, não vou falar limite, mas ele tem ali o nosso combustível cerebral, ele tem uma quantidade que é necessária para a execução das tarefas do dia a dia. E as funções executivas, elas funcionam como se fosse essa torneirinha, que vai regular a saída dessa água. Ou ela vai fechar para que essa água não saia, ou ela vai abrir para que essa água saia. Ou saia de uma forma muito intensa, ou saia de uma forma menos intensa, gotículas, enfim. Cada tarefa que a gente executa vai exigir uma quantidade de combustível cerebral específico. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma atividade que para mim é fácil, corriqueira, que eu já estou acostumada a fazer, eu vou gastar menos combustível cerebral do que se eu for fazer uma atividade que é difícil para mim, que eu não estou acostumada. Vai me exigir muito mais, eu vou ter que gastar muito mais combustível. Então, as funções executivas, elas vão ajudar a regular. Se a tarefa é fácil, eu gasto menos combustível, gasto menos água, então eu não preciso abrir tanto a torneira. Mas se a tarefa é difícil, exige um esforço mental, o que a gente vai ter que fazer? Abrir mais a torneira, porque eu vou precisar de mais água, vou precisar de mais combustível, ok? Então, no TDAH, o que acontece? Essa torneirinha, que são as funções executivas, que regulam, né? Regulam as emoções, regulam os pensamentos, regulam os comportamentos, ela está, sabe, desajustada. Então, ou ela não fecha direito, ou ela fecha na hora errada, ou ela abre muito na hora errada. Ela não está regulada, e por não estar regulada, ela acaba desperdiçando muita água na hora que não precisa, ou na hora que você precisa dela, ela não consegue te oferecer aquela água, porque ela fecha na hora errada. Ó, muito interessante essa questão da idade. Meu sobrinho tem 11 anos, mas com o comportamento de uma criança de 6 ou 7 anos. É isso aí. É isso aí. E eu não tô falando só de uma maturidade emocional, tá? Não tô falando só de maturidade emocional, tô falando de maturidade no desenvolvimento do cérebro. Isso tende, esse cérebro, ele tende a normalizar, né, o seu desenvolvimento na idade adulta, tá? Então, se, por exemplo, se uma pessoa, ela atinge o ápice do desenvolvimento do cérebro dela, né, das funções executivas com 21 anos de idade, mais ou menos, entre 18 e 21 anos, a pessoa com TDAH vai demorar um pouquinho mais, às vezes uns 3 anos a mais, então vai até 25, entendeu? Vai mudando um pouquinho, mas também atinge a maturação. Só que essa maturação ela só vai acontecer diante dos estímulos que a gente vai oferecer para essa criança ao longo da vida. Porque esse cérebro não amadurece do nada. Ele precisa de estímulos ambientais para que ele possa amadurecer, tá? Deu para entender a metáfora da água aqui, do tanque de água, para vocês entenderem a função, qual é o papel das funções executivas, ok? Então, gente, isso aqui que eu tô fazendo, é claro que eu tô fazendo uma vez só, uma live, tô falando tudo de uma vez. Quando a gente faz a psicoeducação no TDAH, a gente vai fazendo isso devagar, né? Vai explicando devagar, vai tirando a dúvida, vai esclarecendo, não é? Às vezes pode ser num encontro só, mas às vezes precisa de mais de um. Flávia, o cérebro vai atingir a maturidade, tá? Agora, o que acontece? Então, dá uma melhorada na vida adulta, mas ele não vai deixar de ser TDAH, entendeu? E o que isso significa? Que os sintomas, ele pode aparecer, ele pode ser minimizado na vida adulta, mas isso só vai acontecer se a criança tiver tendo os tratamentos adequados desde sempre. Porque se você passou a vida inteira sem oferecer, né? Se seu filho passou a vida inteira sem
os estímulos necessários, sem treinar essas habilidades que ele tem defasagem, tem dificuldade, como que de repente, com 21 anos, essas habilidades vão estar funcionando bem? Não vai. Entendeu? Então a gente precisa desenvolver isso, né? Porque há um número muito grande de crianças e adolescentes com TDAH que se mantém com os mesmos sintomas na vida adulta, sintomas no nível bem disfuncional na vida adulta. Por quê? Porque não tiveram um acompanhamento adequado desde pequeno. Quem vem aí, né, fazendo o seu tratamento adequado, desenvolvendo as suas habilidades, a tendência na vida adulta isso dá uma melhorada. Mas ele não deixa de ser TDAH, tá? Então vamos voltar aqui. Meu neto de 7 anos fica no computador jogando sem problemas, é muito tranquilo. Para fazer as tarefas de escola, tomar banho e fazer qualquer atividade não obedece, faz birra, grita e é muito inteligente. Ele tem diagnóstico TDAH, Sandra? Porque, gente, a gente precisa ter muito cuidado nesses diagnósticos, tá? Muito cuidado, porque se você ler só o que a Sandra colocou aqui, eu não diria que ele tem TDAH. Pode até ser que tenha, tá? Tô só falando pelo que você colocou aqui, porque isso aqui é característica de comportamento de quase todas as crianças hoje em dia. Quase todas as crianças hoje em dia têm essa característica aqui. Independente de ter TDAH ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico do TDAH, tá? Porque é complicado a gente avaliar só porque ele não quer fazer, porque ele não gosta de fazer, porque não obedece, porque faz birra. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Aí não tem diagnóstico, né? Tá. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma outra metáfora, para vocês entenderem um pouquinho mais desse cérebro. Eu gosto muito dessa metáfora, que é a metáfora do tanque de combustível, né? Eu amo essa metáfora. Por quê? Porque é exatamente isso que o cérebro do TDAH, que acontece no cérebro do TDAH. O nosso cérebro, né? Ele tem um tanque de combustível. O que é um tanque de combustível no nosso cérebro? É o armazenamento do combustível que faz o nosso cérebro funcionar. Desculpa, gente, eu bebi uma aguinha aqui. Que faz o nosso cérebro funcionar. E o que faz o nosso cérebro funcionar? Os neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? A gente ouve muito falar quando começa a estudar TDAH, né? Da dopamina, noradrenalina. A gente ouve muito falar. A serotonina são neurotransmissores que o nosso cérebro produz para fazer ele funcionar. Para fazer os neurônios do nosso cérebro funcionarem. E no TDAH não é diferente. Ele também tem um tanque de combustível que também armazena esses neurotransmissores, esses combustíveis cerebrais. Só que no TDAH, o que acontece com esse tanque de combustível do cérebro dele? Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Pensa isso aqui no tanque de combustível, tá? A gente faz várias coisas ao longo do dia que vai fazendo o nosso cérebro produzir esse combustível, para que nosso tanque tenha combustível suficiente para a gente poder fazer as nossas obrigações do dia, fazer tudo que a gente tem que fazer no nosso dia. E conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente vai gastando esse combustível. Então, o nível, né, de combustível vai diminuindo. E a gente tem que produzir mais, e a gente tem que produzir mais. E a gente vai gastando e a gente vai produzindo mais. O cérebro TDAH também tem esse tanque de combustível, mas esse tanque está desregulado. Tanto a produção desse combustível, que são os neurotransmissores, quanto o armazenamento, quanto o uso desse combustível está desregulado. E aí o que acontece? Lembra lá da torneirinha? Quando a criança tem que fazer uma coisa, né, no dia a dia dela que parece ser tão simples que ela não gastaria tanta energia, ela acaba gastando energia demais. Então, imagina um carro que bebe muita gasolina.
Se eu pego dois carros, um que é econômico e um que bebe muita gasolina, e eu vou daqui até a cidade X com esses dois carros, o carro que é mais econômico vai gastar uma quantidade de gasolina. O carro que não é econômico, ele vai gastar no mesmo percurso uma quantidade maior de gasolina. Não é assim? O cérebro TDAH é a mesma coisa. Uma tarefa, uma atividade do dia a dia que uma criança que não tem TDAH vai executar, ela gasta uma quantidade de combustível cerebral. A mesma atividade que a criança com TDAH vai fazer, ela gasta muito mais combustível cerebral. E por gastar muito mais combustível cerebral, ela acaba ficando sem, né, combustível suficiente para usar no dia a dia, para usar nas coisas que ela precisa. Então, o que acontece? Ela vai ter dificuldade de iniciar as tarefas, né? De começar a fazer aquilo que ela tem que fazer, ou então ela começa, mas ela não vai ter combustível suficiente para terminar a tarefa. É como se ela não tivesse combustível para ligar o carro para sair, ou se ela tivesse pouco combustível, ligasse o carro, começasse a dirigir, no meio do caminho a gasolina acabasse. Ela não vai conseguir chegar onde ela quer, ela vai ter que parar. Então, o cérebro do TDAH é esse tanque de combustível que está desregulado e que gasta muito combustível. Gasta mais combustível para fazer as tarefas do dia a dia do que qualquer outra pessoa gastaria. E por esse combustível estar sempre baixo, o nível de combustível está sempre baixo, o que o cérebro do TDAH faz? Fica sinalizando que precisa de mais combustível. É igual o carro. O carro, quando ele está com pouco combustível, o que ele faz? Acende a luzinha da reserva, não é isso? Aquela luzinha vermelha lá que fica piscando. O cérebro TDAH é a mesma coisa. Quando ele está com baixo recurso cognitivo, baixo combustível cerebral, está no nível baixo, o que o cérebro faz? Acende a luzinha da reserva, acende a luzinha que ela precisa abastecer. E como é que a criança com TDAH, o adolescente, né, pessoa com TDAH, abastece esse combustível cerebral no dia a dia? Se ela não tem técnicas para isso, se ela não sabe o que fazer, como é que ela faz para poder aumentar esse combustível cerebral? Alguém sabe me dizer? O que as crianças costumam fazer para aumentar esse combustível cerebral, já que o cérebro dela está piscando a luzinha vermelha, sinalizando que ela precisa parar no posto e botar mais gasolina. Senão o cérebro vai parar, o cérebro não vai dar conta. Vamos ver se alguém vai conseguir colocar aqui para mim. Vou dar um minutinho para vocês responderem. Quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre falo sobre isso, ó. Importância da atividade física, meditação. O que mais? Vou dar mais uma chance. Ó, eu não tô nem falando o que pode ajudar a criança. Eu tô falando o que a criança faz de forma intuitiva para aumentar esse combustível cerebral dela. A Ana Luísa, ela já tá indo no passo à frente. Ana, não é o que a gente pode fazer para ajudar, tá? Você já foi aí no meta, certinho. Ó, Márcia, também todo mundo tá falando que a gente pode fazer para ajudar a criança a aumentar o combustível cerebral. Não é isso, eu tô falando... Aí, ó, agora a Ana acertou. Eu tô falando o que a criança faz sem conhecimento, de forma intuitiva. O que ela vai fazer? Ela vai buscar atividades que dão prazer para ela. E aí a Ana colocou brincar. Então, assim, olha só, o combustível tá baixo, a luzinha vermelha começou a piscar, sinalizando que ela tem que repor o combustível. Como é que a gente produz dopamina? Como é que a gente produz esse neurotransmissor? Através de atividades motivadoras, atividades que trazem prazer pra gente. Por isso que as crianças ficam o tempo todo buscando atividades prazerosas, atividades que são desafiadoras, que são novidades, que são
instigantes para ela. Por quê? Porque a brincadeira faz com que ela sinta prazer. E quando ela sente prazer, o cérebro dela produz um pouco mais de dopamina. Por isso que elas gostam mais de brincar, de jogar videogame, entendeu? Então, sempre quando a gente vai trabalhar com crianças que têm TDAH, e aí fica a dica, né? Você que é mãe, que estuda com seu filho, né? Que faz aí a rotina de estudo em casa, sempre organiza a rotina de estudo tendo um ciclo, né? Um tempo de atividade de concentração, atividade onde ele vai ter um esforço mental ali para executar, que são as tarefas. Mas, sim, Elisa, desculpa. Agora que eu vi, corre pela casa, parabéns. É isso aí. eu vou falar sobre isso, peraí. Então, assim, coloca uma atividade que ela vai ter um esforço mental e coloca uma atividade de relaxamento. Coloca uma atividade onde vai ter vai exigir um engajamento dela maior e coloca uma atividade de relaxamento. Faz essa mesclagem que você vai ver que vai ter muito mais resultado do que se você colocar ela para fazer várias coisas que exigem dela um esforço, porque no final o combustível dela só vai baixando e nunca vai tendo reposição. E aí ela não consegue chegar até o final. E aí é aquela luta, você vai ter que carregar ela nas costas, literalmente. Então, para que ela reponha isso, ela vai buscar a brincadeira, ela vai buscar atividades que dão prazer e ela também vai buscar atividades que trazem movimento, que foi o que a Elisa falou, correr pela casa. A hiperatividade física, ela tende a aumentar quando a criança está com baixo recurso cognitivo. Quando a criança está com o tanquezinho dela na reserva. Por quê? Porque a hiperatividade física, né, a questão motora, ajuda a regular esse tanque, ajuda a produzir neurotransmissores. Então, é muito comum você colocar a criança para estudar e no final ela está mais agitada do que quando ela começou. Por quê? E aí ela não consegue terminar os estudos direito, porque ela foi gastando tanto combustível que agora ela precisa da hiperatividade no movimento para aumentar um pouquinho mais esse combustível. Então faça essa mescla que eu falei para vocês, que isso vai ajudar muito na hora do estudo. Faça um ciclo de estudo, um ciclo de relaxamento, um ciclo de estudo, porque isso vai ajudar, tá? Agora, o que vocês colocaram aqui, né, de respiração, sono, meditação, atividade física, tudo isso, né, o que a gente chama do metas, né? Meditação, tratamento de doenças, né? Não deixar a criança ali com outros problemas, condições físicas, saúde, né, física dela. Fiquei até perdida. Meditação, exercício físico aeróbico, não é qualquer exercício físico que tem eficácia para o TDAH, tem que ser exercício físico aeróbico, que vai exigir um nível de atenção ali dessa criança. Tratamento de doenças, a alimentação e o sono são um conjunto de ações que a gente tem que regular na rotina da criança para que ela possa produzir mais combustível cerebral, tá? É isso aí, Elisa. Por isso que ela assiste TV plantando bananeira. Mas olha, quem não fez isso quando era criança, gente? Porque é muito mais divertido assistir assim. E pra gente caminhar aqui pro final, gente, do nosso treinamento de pais, da nossa psicoeducação, né? O que a gente deve fazer? A gente deve oferecer o suporte necessário. A gente já entendeu que esse cérebro, ele funciona de uma forma diferente e que, para que a gente ajude essa criança a produzir esse combustível cerebral, a não gastar tanto esse combustível cerebral, para que ela consiga, né, encontrar motivação para realizar as tarefas do dia a dia que ela não está a fim de fazer, porque a gente vai ter que garantir que ela faça. Não é porque ela não é porque ela tem TDAH que tem dificuldade de lidar com tarefas monótonas, repetitivas, enfim, corriqueiras do dia a dia, que ela não vai executar as tarefas do dia a dia, ela vai ter que executar. Mas a forma como a gente vai trabalhar com essa criança para que ela execute, tem que ter uma estratégia, senão a gente vai ficar dando
né, como é que é? Soco, murro em ponta de faca. E a gente não vai ter resultado. Então a gente tem que oferecer o suporte necessário. E aí o treinamento de paz, né, a partir desse conhecimento, o treinamento de paz vai começar a te instrumentalizar no como você pode oferecer esse suporte em casa para o seu filho, como você pode ajudar também a seu filho desenvolver essas habilidades que ele tem dificuldade, tá? Deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Olha, pensem o seguinte, a gente vai falar sobre o suporte, né? Pense o TDAH como se fosse essa correnteza. Então, o TDAH é essa correnteza que está levando o seu filho a agir dessa forma, da forma como ele tem agido aí, que é característico do TDAH. Então, ele está sendo levado pela correnteza, ele está sendo levado por esse cérebro TDAH que funciona dessa forma. E a gente quer que ele haja de uma outra forma completamente diferente. E a gente quer que ele nade contra a correnteza, contra o fluxo, contra o funcionamento do cérebro dele. O cérebro dele funciona dessa forma e a gente quer que ele funcione dessa forma. Deu para entender? Você imagina, pensa, não sei se vocês já foram em Rio, se vocês já ficaram num lugar desses, assim, onde você fica numa correnteza, o quanto é difícil você nadar contra a maré, né? Nadar contra a correnteza. É cansativo, é desgastante. Você no início começa com todo o gás, você vai, você nada e você força. Chega uma hora que você não aguenta mais, você não tem mais força. E o que você acaba fazendo? Boia e deixa a correnteza levar. Então, a mesma coisa a criança com TDAH. No início, ela até tenta fazer esse movimento, né, de ir ao contrário à forma como o cérebro dela funciona. Mas chega uma hora que o esforço que ela faz é tão grande que ela não consegue mais, e aí ela desiste, ela vai só fluindo de acordo com o funcionamento do cérebro dela. Então, como que a gente vai trabalhar? Porque a gente precisa que ela estude, a gente precisa que ela cumpra as atividades do dia a dia, né? A gente não pode deixar a criança 24 horas brincando. Isso não é algo possível. Então, a gente precisa desenvolver comportamentos que são contraintuitivos para esse cérebro, né? Que são comportamentos que não são, não é que não seja natural, mas que não são comportamentos automáticos aí para esse cérebro. Então a gente vai ter que oferecer um suporte. E o que é oferecer o suporte? Deixa eu virar aqui para vocês, para eu falar com vocês, que isso é muito sério, gente. Oferecer suporte não é falar para a criança o que ela tem que fazer. Porque muitas vezes é isso que eu vejo nas famílias. As famílias só falam para a criança o que ela tem que fazer. Você tem que se esforçar, você tem que prestar atenção, você tem que fazer o dever, você tem, mas a criança não consegue. Então você imagina, vou até virar aqui de novo para poder vocês se imaginarem nisso. Imagina seu filho nessa correnteza, nadando contra a maré, nadando contra a correnteza, e você aqui, né, aqui na margem desse rio, gritando para ela: vai, se esforça, nada mais, vai, não desiste não, dá abraçada, vai. Imagina isso, imagina essa cena. A sua fala no primeiro momento pode até motivar essa criança a dar uma abraçada a mais, 2, mas vai chegar uma hora que ela não vai conseguir, ela vai cansar e ela vai deixar a correnteza levar. Então, o que a gente tem que fazer enquanto adulto, né, enquanto profissionais que estão atendendo a criança, enquanto pais dessa criança? A gente tem que jogar uma ajuda ali para essa criança. E a ajuda, gente, não é fazer pela criança, é a gente treinar essa criança para que ela consiga fazer esse movimento. Então, o suporte não é a gente substituir o esforço da criança, é a gente dar uma ajuda para o esforço que a criança está fazendo. Então, pensa no rio. Se eu jogo uma corda para essa criança
e puxo essa criança sem que ela faça esforço nenhum e tiro ela de dentro da água, quem tirou ela de dentro da água? Ou, né, ou quem fez ela nadar contra a correnteza? Foi a criança que nadou ou fui eu que puxei ela? Fui eu. Mudou alguma coisa nela? Não. Ela nadou, mas quem puxou fui eu. Então quem fez o trabalho foi eu, não foi ela. Agora, quando eu jogo a corda, dou o suporte da corda e a criança junto comigo, ela vai fazer um movimento para poder fazer esse movimento de ir contra a correnteza, junto a gente está conseguindo fazer com que ela desenvolva as habilidades importantes para lidar com aquela situação. Então, o suporte não substitui, não é aquela ajuda que vai substituir o esforço da criança. O suporte é aquilo que ela precisa para conseguir dar conta das suas responsabilidades do dia a dia. Vão existir suportes que vão ser utilizados para a vida toda. Mas vão ter suportes que vão ser utilizados por um período até que ela consiga desenvolver aquela habilidade. Então, existem estratégias, suportes que a gente vai ensinar para a criança com TDAH que ela vai usar durante um tempo. E depois que ela conseguiu desenvolver aquela habilidade, a gente não vai precisar mais daquele suporte. Agora, vão ter suportes que ela vai ter que levar para a vida inteira. Para a vida inteira dela. Então, mas ela precisa do suporte. Sem isso, ela vai ficar nadando e não vai dar conta e vai desistir. E a gente vai ficar na beira do rio, se estressando, gritando e não vai conseguir ajudar essa criança. Realmente não é fácil, por isso é tão importante que estejamos treinados para ajudar nossos filhos. Exatamente. Por isso que é tão importante vocês buscarem esse treinamento, porque o treinamento vai fazer com que vocês consigam dar o suporte que o seu filho precisa, né? O suporte correto, exatamente, Elisa. Dar o suporte correto, que você consiga, né? Ajudar o seu filho de fato, não a resolver o problema do aqui e agora, mas a desenvolver habilidades importantes a médio e longo prazo. Por quê, gente? Essa criança cresce. Enquanto ela é criança, a gente dá conta ali de fazer muita coisa por ela. Quando ela começa a chegar na adolescência, a gente não dá conta de tanta coisa. E quando ela vira adulta, como é que vai ser a vida dela? Então a gente precisa desenvolver o máximo de autonomia possível para que ela consiga viver a vida dela. Ok? E para a gente encerrar, eu quero mostrar só a última coisa para vocês. Para que vocês, para confortar o coração de vocês e ao mesmo tempo chamar vocês à responsabilidade. A Roberta está colocando, né? Deveria ser lei federal. É muito difícil como autismo ou outro problema qualquer. Sim, Roberta. É difícil realmente. A gente precisa, né? A gente está com um projeto de lei. Tramitando, né? No Senado, se eu não me engano, já está no Senado. No Congresso, né? Mas ainda já tem 10 anos que esse projeto de lei está tramitando e ainda não foi aprovado, né? Mas a gente continua na luta aqui buscando os direitos. Todos os dias a gente está aqui lutando pelos direitos das crianças e adolescentes com TDAH. Deixa eu mostrar aqui para vocês a última metáfora para a gente poder encerrar, que já são 1h20, meu pai. Corrida de obstáculos. Isso aqui também eu já falei muito aqui no Instagram também. Mas eu gosto muito dessa metáfora, né? Para falar com vocês, mães. Por quê? Gente, ter TDAH, ter um filho com TDAH não é impeditivo para que seu filho seja feliz, para que seu filho tenha sucesso na vida, para que seu filho conquiste os sonhos dele. Eu coloquei essa semana no meu Instagram uma lembrança, né, de uma paciente, uma ex-paciente minha, quando ela passou para a faculdade de medicina. Ela tem TDAH. Há 2 anos atrás ela fez
vestibular, né? E passou para a faculdade de medicina. E, e tá fazendo medicina já há 2 anos, né? Tá lá, tá cursando, tá indo bem. E ela tá lá fazendo medicina, gente. E ela tem TDAH. Então, assim, TDAH não é um impeditivo. O TDAH é um obstáculo que a gente precisa superar. Agora, a gente pode estar nessa corrida, como esse de vermelho aqui, ó, derrubando tudo que vem pela frente, caindo, se machucando, se estressando, tendo avaria no meio do caminho. Ou a gente pode estar como esse corredor aqui de preto, né? Que mesmo diante dos obstáculos, ele não para. Ele continua a corrida. Por quê? Porque ele encontrou a forma de pular, de passar por cada um desses obstáculos. Os obstáculos que vocês, mães de TDAH, vão enfrentar com o filho de vocês no dia a dia são obstáculos previsíveis. São previsíveis. Vocês já sabem, basicamente, né, as dificuldades que vocês enfrentam aí no dia a dia. E eles são inevitáveis. Eles vão estar lá. Vários deles. Mas, se você se preparar com conhecimento, não só conhecimento teórico, mas prático, para lidar com esses obstáculos, você vai conseguir ultrapassar cada um deles e chegar na vitória, que é o que a gente quer. E qual é a vitória? É que o filho seja feliz, né? Não é isso que toda mãe quer? Dos maiores medos, eu mapeei isso, gente. Eu perguntei a muitas mães de TDAH. Um dos maiores medos que a mãe de TDAH tem é que seu filho não tenha sucesso na vida. Que seu filho não seja feliz. TDAH não é impeditivo para isso. Ele é um obstáculo que precisa ser ultrapassado. Então, o treinamento de pais vai te treinar para que você consiga fazer esse movimento aqui, ó. Para que diante dos obstáculos você não caia sempre. Porque você vai passar por eles várias vezes. Entendeu? Não vai, o seu treinamento e do seu filho não vai eliminar os obstáculos, mas vai fazer você conseguir ultrapassá-los. E isso é muito importante da gente ter no coração, porque inconscientemente muitas mães acham que as crianças com TDAH, com o tratamento, com a medicação, vão deixar de ter TDAH, vão ter um comportamento, entre muitas aspas, tá? Comportamento normal, né? Um comportamento que toda criança tem. Gente, isso não vai acontecer. Os obstáculos vão continuar acontecendo. É claro que isso vai ser minimizado, é claro, né? Não vai acontecer com a mesma intensidade e frequência que aconteceria se ele não tivesse tratamento, óbvio, né? Mas os obstáculos vão estar ali. E se você não souber, não tiver estratégia para pular esses obstáculos, não adianta, gente. Ele pode até diminuir, mas você vai cair do mesmo jeito. Ou então você vai ficar, o obstáculo vai estar aqui, você vai ficar aqui, ó. Sabe, batendo no obstáculo e não consegue passar. Então, assim, toda vez que a gente bate no obstáculo e trava, ou quando a gente tenta passar e a gente cai, derruba, é um desgaste emocional, é um desgaste na relação de vocês. Então, aprendam, desenvolvam isso. Não é de um dia para o outro, não é uma coisa assim, passe de mágica, não é. É investimento de tempo, é investimento de amor, né, na vida do seu filho. Quando você começa a tratar em você, né, a treinar em você, a mudar você para você poder ajudar o seu filho. Isso é essencial. Não dá pra gente querer mudar a criança sem que a gente primeiro faça na gente mesmo, né? Então você tem essa escolha, né? Essa possibilidade de, apesar dos obstáculos, você ter um caminho de mais tranquilidade, onde você vai sim lidar com eles, mas você vai conseguir superar. E eu tô aqui toda semana para te ajudar, para te, enfim, te dar a mão, né? para que você consiga aí desenvolver essas habilidades importantes para sua vida aí como mãe de TDAH.
tá? E encerrando, semana que vem nós vamos entrar no segundo, né? Nós temos 4 pilares do treinamento, nós vamos entrar no segundo pilar, que é o pilar das habilidades emocionais, e a gente vai falar sobre a validação emocional. Gente, vocês vão ver o impacto que a validação emocional traz para o comportamento da criança com TDAH. Tanto o impacto negativo, quando a gente não faz essa validação, quanto o impacto positivo. Então, não perca a live de semana que vem, convida aí, né, a sua família, seu marido, pai da criança, professora, porque isso aqui, gente, está falando de treinamento de pais, mas isso serve para qualquer pessoa que lida com seu filho. Então, convida aí o máximo de pessoas que você puder para que elas estejam aqui semana que vem para a gente falar sobre isso, tá? Lembrando, essas lives do mês de agosto, elas só ficarão disponíveis até o finalzinho de agosto, até o início de março, de março, hein? Até o início de setembro, porque depois eu vou retirar do Instagram, porque elas vão fazer parte do programa de treinamento de pais completo, que eu vou abrir vagas no finalzinho do mês. Então já fiquem preparados, se você tem interesse em fazer o treinamento completo, né, ter esse acompanhamento comigo, né, nesse treinamento de pais de TDAH, um treinamento online, tá, gente? Se você tem interesse, já vai se organizando aí, porque logo, lá pro, né, o final, um pouco antes do final do mês, já vou começar a divulgar como vai funcionar, tudo mais, para você se preparar para participar comigo, tá bom? De nada, Elisa, fico muito feliz de você estar aqui. Lembrando, gente, o nosso clube do livro, eu vou colocar informações aqui a partir de amanhã, porque eu quero começar semana que vem. Vou dar, para quem tá aqui, vou dar logo um spoiler, porque olha só, nós falamos muito desse suporte, né? E um dos suportes, gente, um dos mais importantes para lidar com crianças com TDAH é a atenção positiva. Eu tenho até uma live aqui no Instagram só sobre isso, atenção positiva. E dentro da atenção positiva, a gente tem a questão do reforçamento do comportamento, das recompensas, né, que a gente pode oferecer para reforçar comportamentos. E claro, cada criança é uma criança. O reforço que eu dou para o meu filho não é igual ao reforço que a Elisa, por exemplo, dá para a filha dela. É diferente. As crianças são diferentes. Pode ser que tenha coisas em comum, sim, mas elas são diferentes. Então, a gente tem aí diferentes possibilidades de reforçar esse comportamento, de recompensar, de dar uma atenção positiva, e a gente pode fazer isso de várias formas. E existe um livro que fala sobre as 5 linguagens. Esse livro é bem conhecido, acredito até que vocês já devam conhecer, essezinho aqui, ó. 5 linguagens do amor para crianças. A gente vai começar o nosso clube do livro com esse livro aqui. Depois eu vou passar as informações. Por quê? Porque aqui vai falar as 5 formas, as 5 linguagens que a gente pode utilizar para trazer essa atenção positiva, esse reforço do bom comportamento, essa recompensa, sem necessariamente ser algo comprado, né? Enfim, ó, a Elisa tem o livro. Quem tem o livro, acompanha. Quem não tem o livro, não tiver como comprar, gente, não tem problema. A gente vai ter uma dinâmica que depois eu vou explicar. Vai acontecer lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, quem não está no nosso grupo, participa do nosso grupo, para que você possa ter acesso a todo o material que vai ser produzido em relação ao nosso clube do livro. Então, aqui são 5 linguagens. E seu filho, ele tem as 5, mas ele tem predominância de alguma dessas 5. Então, a gente vai fazer uma sondagem aí para avaliar qual é a linguagem predominante do seu filho e, a partir daí, você poder oferecer, né, uma atenção positiva, uma recompensa, um reforçador do comportamento dele de uma forma que vai trazer um resultado muito maior do que se você usasse um reforçador que não tem muito a ver com a característica do seu filho. Então, esse livro foi escolhido por isso, porque tem a ver com o nosso assunto aqui, tá? Eu tenho Elisa de adolescente também, é bem legal, bem legal. Ok, gente? Olha, um beijo para vocês, gratidão por vocês estarem aqui. Lembrando, mães especialistas do nosso programa de mentoria,
Mães do curso Metas, sexta-feira, 19h30, nós temos uma aula ao vivo para tirar dúvidas da primeira parte do curso Metas. Nós vamos falar sobre a elaboração da rotina, que foi a primeira parte, né? Semana que vem a gente começa a segunda parte, que é a implantação da rotina. Então, não deixe de participar, nós vamos fazer um encontrão de mães, né? Onde a gente vai conversar sobre isso, a gente vai poder tirar dúvidas, conversar, vai ser muito bom. Espero vocês, tá? Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.